E olha, tudo acontece mesmo porque a gente já abre o 360, recebendo aqui nos estúdios da CNN em Brasília o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira. Deputado, muito obrigada por estar aqui conosco, conceder essa entrevista. E eu já começo te perguntando, o senhor anunciou ontem, né, a sua desistência de concorrer à presidência da Câmara dos Deputados em prol de um consenso em torno do nome de Hugo Mota. E mais, hoje o senhor levou o deputado Hugo Mota, do seu partido Republicanos, para apresentá-lo, digamos, de uma maneira mais formal para o presidente Lula. Então, gostaria que o senhor contasse como foi esse encontro. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde a todos os telespectadores do CNN 360. Primeiro, se você me permite, Débora, rapidamente, é importante explicar o porquê, a motivação de eu ter feito esse movimento na data de ontem. Semana passada tive uma conversa muito franca, muito aberta, um diálogo muito verdadeiro com o presidente Arthur Lira, que tinha um indicativo decorrente da eleição dele em 2021 de que poderia me apoiar. Ocorre que o Arthur, muito pragmático e muito correto, fez uma análise política. Marcos Pereira, o bloco do Elmar tem ele somente como candidato, o seu bloco tem 3 candidatos, você, Isnaldo e Brito. Então, você precisaria unificar o seu bloco para que reunisse as condições para eu lhe apoiar. E eu, então, fui trabalhar, porque já vinha trabalhando, aliás, com os meus colegas, Antônio Brito e com o Isnaldo Bulhões, para tentar, caso o meu nome fosse o nome apoiado pelo Lira, de ser uma candidatura de consenso. Mas, infelizmente, não consegui. Isnaldo foi muito correto, o Brito teve as suas dificuldades em poder trazer o apoiamento e, por óbvio, não consegui reunir as condições para que pudesse ter esse apoio do Arthur. Eu, quem me conhece, quem convive comigo, sabe que eu sou extremamente pragmático. E eu vinha, Débora e Yuri, ouvindo dos líderes ao longo do ano, os líderes de todos os partidos, do centro, da direita, da esquerda, de que era legítima a minha candidatura, era legítimo o meu desejo de presidir a Câmara dos Deputados do nosso país, mas que se eventualmente lá na frente houvesse alguma inviabilidade, algum empecilho, todos eles me diziam que eu tinha um trunfo, que era o Hugo Mota, que também tem um bom trânsito, já está aqui com 4 mandatos, um jovem talentoso. E então, como eu não consegui trazer o apoio do PSD, do presidente Gilberto Kassab, do meu colega Antônio Brito, eu entendi que não havia essas condições para prosseguir com a candidatura. E aí eu fui para o pragmatismo, trazendo para o presidente Lula, na data de ontem, e para o presidente Arthur Lira, o nome de Hugo Mota como um nome que possa reunir a casa, possa unificar a casa, possa ser um consenso, porque, na verdade, é espelho e reflexo de tudo aquilo que eu vinha ouvindo ao longo do ano todo. Por fim, como foi a reunião com o presidente Lula, a primeira pessoa quem eu conversei foi o presidente Lula, porque ele foi muito correto comigo. Ele, obviamente, não está interferindo no processo, ele não está se envolvendo diretamente no processo, mas houve um acordo entre ele e Arthur Lira, de que eles iriam conduzir o processo conjuntamente. O presidente me disse que não tinha veto a ninguém, que não tinha preferência por ninguém, mas, considerando a conversa entre ele e Arthur, ambos decidiriam juntos. Então, eu já vinha tendo diálogo com o governo, também com o Arthur, com todos os aspectos da política dentro da Câmara, com o PL, inclusive. E, para concluir, então, eu disse ao presidente ontem sobre o Hugo. O presidente fez uma pergunta, mas ele não é muito jovem, porque o Hugo tem 34 anos, vai fazer semana que vem 35. E eu disse, presidente, ele é jovem, mas é experiente, tem 4 mandatos, de uma família já tradicional da política da Paraíba. E então eu disse, eu confio nele, ele é uma pessoa de caráter e que vai poder contribuir, fazer essa não disputa. Porque o que o Arthur Lira e o presidente Lula esperam e querem? Não haver disputa, tentar uma unificação em torno de um nome. E o presidente, então, me disse que gostaria de conhecê-lo melhor, porque tinha estado com ele poucas vezes. E essa oportunidade aconteceu na tarde de hoje, um pouco antes de vir para cá, para essa entrevista. E aí, mas conta detalhes.
detalhes, né, Yuri Pita? Pois é, exato. Eu ia só emendar essa pergunta, ô Débora. Boa tarde, presidente. Obrigado por estar conosco. Como é que foi, então, esse tete-a-tete do presidente Lula, um político veterano, experiente, beirando os 80 anos, com o jovem Hugo Motta? Sentiu essa mesma confiança de experiência? Não tenho dúvidas. O presidente, sempre elegante, como sempre, ele falou isso que eu acabei de dizer para vocês, para Hugo, relatou a nossa conversa para Hugo, falando que ele tinha me questionado a jovialidade do Hugo, mas que eu tinha dito que o Hugo, apesar de jovem, é muito experiente. Então, aí a partir daí o presidente começou a dizer que ele não quer interferir, não vai interferir no processo, que Arthur, aliás, todas as vezes que eu estive com o presidente, ele deixou isso claro, que Arthur tem o direito de fazer o seu sucessor, de conduzir o processo da sua sucessão. É ele quem vai conduzir tudo isso, que vem conduzindo e continuará conduzindo, obviamente, e que, sendo o nome dele um nome que pudesse agregar e trazer essa consensualidade, que ele não tinha nada que se opor, porque ele entende que o presidente da República não deve se envolver, ou melhor, interferir nesse processo, porque é um processo interno da Câmara. E ele disse também que o presidente da República, seja ele quem for, tem que conviver e tentar conviver bem com o presidente da Câmara, seja ele quem for. Disse mais ainda, disse que ele não vai enviar nenhum projeto, e isso eu ouvi do presidente também em outras ocasiões, de nenhum projeto de interesse pessoal, todos os projetos são de interesse do país, e que ele pretenderia, então, ter um diálogo mais próximo com o deputado Hugo Motta. Então, eu saí de lá, a audiência foi o presidente, o ministro Silvio Costa Filho, o deputado Hugo Motta e eu saí avaliando, nós fizemos uma breve avaliação, nós três, depois, que foi muito boa, foi ótima. Bom, agora, presidente, a gente vai chamar a Renata Varandas para participar dessa conversa, a nossa analista aqui em Brasília. Ela vai entrar aqui em tela conosco daqui a pouquinho. E a Renata Varandas entra para fazer uma pergunta já em tela conosco. Renata, com você. Boa tarde. Boa tarde, Débora. Boa tarde, Yuri. Boa tarde, presidente. Presidente, eu confesso que eu fiquei muito surpresa quando o senhor anunciou a desistência, porque eu não estava esperando. A gente sabia que existia essa possibilidade, mas a gente se conhece há muito tempo de dentro da Câmara dos Deputados, eu conheço muito bem o trabalho do senhor e eu não esperava essa desistência. Eu pergunto para o senhor, o que além do que o senhor disse, houve algum tipo de acordo ou está sendo construído algum tipo de acordo para que o senhor, desistindo, o senhor vá para outro cargo, que assuma, por exemplo, um ministério na Esplanada ou coisa parecida? E pergunto isso justamente pelo que o senhor trabalhou dentro da Câmara, pelo tanto que o senhor trabalha dentro da Câmara e o tanto que o senhor tem a contribuir. Boa tarde. Boa tarde, Renata Varandas. Olha, não houve nenhum acordo. A minha decisão, a nossa decisão foi única e exclusivamente pensando no Brasil, pensando em tentar evitar uma disputa que pode não ser boa para ninguém. Disputas sempre geram arranhões, sempre geram desgastes, às vezes até fraturas, e no sentido de unificar a casa, unificar a Câmara dos Deputados e dar tranquilidade ao país no momento que o país ainda continua muito polarizado. Ora, eu não discuti nenhum cargo para nenhum outro órgão. Eu já me sinto contemplado na Esplanada com o ministro Silvio Costa Filho e alguns especularam aí e também me perguntaram sobre ministro do Tribunal de Contas da União. Não está nos meus planos para o momento. Mas seria um cargo interessante? Claro, você servir ao seu país em qualquer instância de poder, para a gente que tem esse espírito público, é interessante e é importante. O senhor é formado em Direito, inclusive, né? Sim, eu sou formado, fui professor de Direito Penal, enfim, com especialização, doutorado, estou fazendo doutorado, né? Ainda tem um tempo para fazer doutorado ainda, viu, Débora? Mas fiz o mestrado, enfim. Mas eu queria dizer o seguinte, só para concluir esse ponto. Eu fui convidado pelo então líder do governo no Senado, do presidente Bolsonaro, ele me dizia em nome dele, me sondava em nome dele, a possibilidade de ir para o Tribunal de Contas da União
quando a vaga era de indicação exclusiva do presidente da República. Aquela vaga que o presidente Bolsonaro indicou o hoje ministro e também seu ex-ministro na Esplanada, Jorge Oliveira. E fui sondado também, num outro momento, na vaga que surgiu decorrente da aposentadoria da ex-ministra Ana Reis, e que foi feito um acordo com os republicanos e com o Arthur Lira pela sua eleição e com a casa também, porque isso tem que ser feito conjuntamente. E acabou indo e sendo indicado o hoje ministro Jonatas de Jesus, que era deputado federal do nosso partido na época. Então, eu já teve duas oportunidades que eu fui sondado, fui convidado para esse cargo. E desta vez não fui, mas se eventualmente fosse, eu ainda não aceitaria, porque eu entendo que não é o momento ainda. Não descarto no futuro, mas no momento não passa pelos meus planos. Presidente, tenho mais uma pergunta para o senhor, porque na sua primeira resposta o senhor falou da construção de consenso, né? E eu já agradeço a Renata Varandas, que agora a gente vai trocar, que daqui a pouco vem a Jussara Soares, mas deixa eu só fazer essa pergunta para o senhor, que é o seguinte, o senhor falou em consenso em torno do nome do Hugo Motta. O fato é, Antônio Brito ainda não retirou a candidatura e Omar Nascimento tampouco. De que maneira, claro, o senhor está muito mais adiantado aí nas informações dessa costura, houve uma promessa ou alguma sinalização de que algum dos dois realmente tope desistir para abdicar, né, dessa disputa para unificar o nome de Hugo Motta, presidente? Débora, na vida a gente tem o mundo ideal e o mundo real. O ideal para esse processo é que a gente consiga o consenso. Eu acho que é possível, porque é o que eu ouvia ao longo do ano inteiro, do ano passado e deste ano, que o nome do Hugo poderia ser um nome de consenso, por causa da forma e da habilidade que ele tem de transitar no plenário, de transitar entre as lideranças. Ele foi líder por 3 vezes do Republicanos e por isso está presente ali, muito atuante no colégio de líderes e no plenário. Então, isso foi o que eu ouvi de todo mundo e isso é o que a gente espera como o ideal. O possível, o mundo possível, é o que a gente vai ver daqui a alguns dias, daqui a alguns meses. É natural que o Antônio Brito, a quem eu respeito, tenha a sua candidatura. É natural, é legítimo que o Omar Nascimento, também, que eu tenho muito boa relação, mantenha a sua candidatura. Mas nós vamos trabalhar, não só eu, todos os personagens da casa que têm relevância nesse processo, vamos trabalhar para tentar trazê-los. Se não for possível, é óbvio que eu entendo que a gente vai conseguir, tenho muita confiança, pelo que tenho visto, fazer pelo menos uma ampla maioria. A gente fala de quantos números, mais ou menos? Quantos votos, mais ou menos? Hoje, a preço de hoje, como dizem lá no Nordeste, eu acho que a gente vai conseguir, pelas conversas que nós estamos tendo, trazer o PT, trazer o PL, o Republicanos, MDB, Podemos, e o PSDB, PDT, PSB. Eu acho que está bem encaminhada as conversas. É o Arthur Lira, repito, que está conduzindo isso. Eu estou apenas sendo informado de ontem para cá como estão os andamentos. E aí, se isso realmente caminhar para caminhar para essa linha que a gente está esperando, aí vai ficar o PSD e o União Brasil, que podem se unir ou não, e pode vir para nós, que é o esforço que todos nós faremos. Presidente, trazer a Jussara Soares para participar dessa entrevista também. Boa tarde, presidente. Que bom falar com o senhor. Queria saber quanto que a posição do ex-presidente Jair Bolsonaro, que já demonstrou uma série ali de resistência ao seu nome, impactou nessa desistência do senhor a concorrer à presidência da Câmara. Olha, eu tenho todo o respeito ao presidente Bolsonaro, tenho um bom diálogo com ele. Quando eu soube, através de políticos amigos, que ele tinha algum mal-entendido comigo, eu o procurei, estive com ele em março deste ano. E ele foi muito pragmático e enfático comigo. Ele disse: Marcos Pereira, trate de ser o candidato de Arthur Lira, porque eu vou apoiar o candidato de Arthur Lira, seja ele quem for. Fecha aspas. Então, foi o que eu fiz, foi o que eu tentei. Como eu não consegui, então não será possível. Tanto que eu fui informado agora há pouco que o Hugo Motta também esteve com o ex-presidente Bolsonaro mais cedo
e que não teve dificuldade nenhuma, não teve resistência. E o próprio Hugo me disse, porque eu perguntei a ele como é que foi a reunião com o Bolsonaro, ele me disse, olha, o presidente Bolsonaro disse, vou com o candidato de Lira, se é você, vai ser você. Então, não interferiu em nada, porque ele já tinha deixado claro que se fosse o candidato de Arthur, não teria dificuldades. Presidente, deixa eu ainda sobre essa questão da Câmara, mas eu queria também depois falar um pouquinho de eleições municipais contigo. Mas ainda para a gente encerrar esse capítulo, construída esta candidatura de Hugo Mota, como o senhor disse, buscando o PL, principal partido da oposição, buscando o PT, partido do presidente Lula, uma eventual gestão Hugo Mota como presidente da Câmara, o quanto isso significaria ter uma agenda mais favorável ao governo ou menos dificuldades ao governo para emplacar os seus projetos, ou do jeito que tem sido conduzida a agenda da Câmara, o governo tem conseguido pautar projetos relevantes e, da mesma forma, a Câmara consegue ser ouvida e consegue pautar a discussão nacional, o debate nacional, debate não só da área econômica, mas também algumas questões de costumes, que a gente viu, por exemplo, discussões sobre aquele chamado PL do aborto, algumas discussões sobre armamentos. Como é que seria a visão de Hugo Mota com esses temas, tanto da agenda econômica quanto da agenda de costumes? Yuri, primeiro, eu acho que antes de responder a sua pergunta, é importante deixar claro que toda essa informação que eu disse agora há pouco sobre a possibilidade de reunir o centro e esses partidos está sendo conduzida pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Eu repito que eu acho que é importantíssimo deixar isso ressaltado. Eu estou apenas sendo informado e participando de poucas conversas. Agora, respondendo à sua pergunta, primeiro assim, com toda a liberdade que já lhe conheço de muitos anos, Yuri, vocês vão precisar convidar o Hugo Mota aqui para que ele mesmo diga, né? Porque o presidente será ele e não eu. Se ele, evidentemente, for eleito pelos colegas. O senhor é o presidente do partido dele, então o senhor nos ajuda nesse convite que a primeira entrevista dele como candidato seja aqui na CNN, hein? Ok, vou tentar ajudar. Por outro lado, eu acho que a pauta de econômica, mesmo o governo do presidente Lula não teve nenhuma dificuldade com a pauta econômica com o presidente Arthur Lira, desde a sua eleição. Veja lá ainda no momento da transição, aquela PEC que flexibilizou, de certa forma, o teto dos gastos, o Arthur Lira, ainda no momento de transição de governo, pautou a PEC, conseguiu aprovar por ampla maioria. Vocês sabem que o teto para emenda constitucional é um quórum qualificadíssimo, 308 votos em 2 turnos. Então o Arthur já vem cooperando com o governo, e cooperar com o governo é cooperar com o país, desde a transição, desde que Lula foi eleito, com essa medida que eu acabei de mencionar. Durante esses quase 2 anos já do mandato, do exercício do Lula como presidente, o Arthur, como o condutor da pauta, como o responsável pela pauta e o condutor do Colégio de Líderes, tem, e eu digo isso como quem está como primeiro vice-presidente da Câmara, portanto, o primeiro vice-presidente do Arthur Lira, conduzido de forma muito tranquila. Tudo que o governo enviou e que era importante foi pautado e foi aprovado. Veja, reforma tributária, veja a emenda constitucional, depois agora, a emenda constitucional era uma iniciativa da Casa, só para registrar, mas foi aprovada e agora sim, os projetos que regulamentam a mesma enviados pelo Poder Executivo, a mudança também no quórum qualificado do CARF, a medida provisória das offshore, tudo, absolutamente tudo foi aprovado e o Arthur tem sido correto. Lula disse isso para mim, que Arthur tem sido muito correto com ele, com o governo, e eu acho que com o Hugo Mota, que tem um perfil também de conciliador, de diálogo, vai ser da mesma forma. Presidente, a Jussara tem mais uma pergunta para o senhor. Presidente, o senhor confirmou aí que teve esse encontro de Hugo Mota com o presidente Lula e agora também teve com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor está falando de que vai buscar o apoio tanto do PT quanto do PL para Hugo Mota se eleger ali como sucessor de Arthur Lira. Diante desses 2 encontros de ontem, de hoje, e com as informações que o senhor já tem, dá para dizer que o Hugo Mota é o favorito nessa disputa, que Omar está de lado? Não, o Omar não está de lado, o Omar é um líder importante, é um candidato aí, até que ele evidentemente possa refletir
e avaliar a sua posição. É um candidato forte, porque ele tem liderança na casa. Eu diria que, talvez, pelo novo cenário, como foi a conversa com o presidente Lula, como foi a do Lula, eu participei, como foi a conversa com o ex-presidente Bolsonaro, essa eu não participei, mas fui informado, ambos tiveram excelente receptividade ao nome do Hugo, à pessoa do Hugo. Eu acho que ele sai um pouquinho na frente, mas a gente precisa trabalhar muito. Aliás, um conselho que Lula deu para Hugo agora há pouco, falou assim, olha, trabalhe, converse com todo mundo, não ache que seja, não deixe entrar aquela onda do já ganhou, porque não existe a onda do já ganhou. É muito trabalho daqui pela frente, conduzidos, repito, pelo presidente Lira, e nós vamos cooperar com isso. Presidente, como o Hugo Motta, enfim, ele vira candidato com o seu aval, porque ele não entraria nessa disputa sem o seu aval. O senhor é presidente do Republicanos, que é o partido dele. Em conversas, uma vez conversando com o senador Flávio Bolsonaro, que é senador, mas que fala também ali pela família, ele me disse o seguinte, olha, para o candidato à presidência da Câmara ter o nosso apoio, o apoio do bolsonarismo, a gente quer 2 compromissos. A gente quer que vote, que paute a PEC da anistia e algumas pautas ditas de costumes que são caras para o nosso lado, né? Para o nosso espectro político. Gostaria de saber se o senhor tem a informação de que o Hugo Motta tenha sinalizado a Jair Bolsonaro este compromisso. Débora, eu não participei da reunião do Hugo com o ex-presidente Bolsonaro. E, como eu disse, ele me informou rapidamente que a reunião foi muito boa, mas eu não tive tempo ainda de conversar com ele detalhadamente, então eu não saberia lhe dar essa informação. Quando eu estive com o Bolsonaro em março desse ano, ainda como candidato à sucessão de Arthur Lira, ele não mencionou diretamente comigo essas pautas. Eu tenho informações pela imprensa de que ele tem mencionado. Uma coisa é se ele mencionou ou não é pautar, outra coisa é ter voto. E, obviamente, se ele for o presidente, ele saberá, junto com os líderes, avaliar o melhor momento de pautar ou não pautar essas pautas. Então, isso não está colocado... Temas, melhor dizendo, né? Uhum. Isso não está colocado como uma demanda da bancada do PL, por exemplo, para a declaração de apoio? Eu não conversei com o líder Altineu e não conversei com o ex-presidente Bolsonaro. Então, eu não tenho, de fato, não tenho, Yuri, essa informação. Presidente, para a gente encerrar aqui, cumprir com o nosso tempo, com a sua agenda também, mas queria aproveitar o fato de o senhor ser um presidente de partido para falar um pouco de eleições, e eleições principalmente aqui na cidade de São Paulo. O quanto, enfim, há um grupo grande de partidos, do qual o seu partido faz parte, apoiando o prefeito Ricardo Nunes, o governador Tarcísio de Freitas, que é do Republicanos, apoia o prefeito, mas há este candidato, Pablo Marçal, ameaçando e ser ele o candidato do campo conservador da direita aqui na cidade de São Paulo e colocando em xeque o que muitos viam como favoritismo do prefeito na reeleição e o Guilherme Boulos sendo o principal adversário pelo campo da esquerda. Que análise que o senhor faz há praticamente um mês das eleições municipais, do quanto o efeito Pablo Marçal foi inesperado nesta campanha eleitoral e o quanto ele coloca em xeque toda esta aliança, todo esse círculo de apoios ao prefeito Ricardo Nunes? Yuri, nós tivemos uma reunião em junho com os presidentes nacionais dos partidos que apoiam o prefeito Ricardo Nunes e já se mencionava o personagem Pablo Marçal. Então, eu não diria que o efeito foi inesperado, porque já havia um certo tratamento e uma certa avaliação de que ele poderia crescer, e como cresceu, segundo as pesquisas divulgadas. Eu tenho muita confiança de que o povo de São Paulo, a cidade que me acolheu, onde eu vivo e moro desde 1999, portanto 25 anos, que o povo de São Paulo, e que é uma cidade plural, né, que acolhe a todos do Brasil inteiro, vai avaliar a gestão do prefeito Ricardo Nunes, que tem sido uma excelente gestão na área de habitação, na área de turismo, na área de zeladoria, e vai avaliar se quer uma pessoa que não conhece de política, que não tem gestão, um personagem
criado no mundo digital, nas redes sociais, ou uma pessoa que realmente vem administrando, a meu ver, e as pesquisas de avaliação de gestão mostram isso, fazendo um bom governo. Então, é importante que a população tenha muita tranquilidade e avalie bem o que vai fazer. Claro que o voto é soberano e o povo é soberano. Eu tenho muita confiança que a gente vai avançar, tem muito tempo ainda. Em política, um dia acontece muitas coisas. Nós temos aí ainda quase um mês, um pouco mais de um mês, né, para o dia da eleição, do primeiro turno. Eu estou muito confiante que o Ricardo estará no segundo turno e que ele vencerá as eleições, porque espero que os meus mais de 80, e aí falando aqui, seguramente tem um ou outro aí que estão assistindo, 80 mil eleitores só na capital, possam avaliar isso, refletir, para que não possa ir numa aventura, porque nós não podemos brincar com a maior cidade do país e da América do Sul. Presidente, o senhor sabe, aqui para encerrar, o senhor sabe que o senhor é sempre protagonista nessa república e continuará sendo. Quero saber o que o senhor espera para o seu futuro político. Olha, o futuro pertence a Deus, mas a gente também tem que planejar. Tem um provérbio que diz que o coração do homem faz planos, mas a resposta vem de Deus. Então, primeiro, futuro a gente não tem controle, mas no momento, a minha avaliação, que já fiz isso com os meus colegas, os meus assessores, estava até dizendo isso agora para uma pessoa que está me ajudando aqui nesse processo, um jornalista que é amigo de vocês, que está aqui me acompanhando, Leandro Colom, no estúdio, que a partir de fevereiro eu saio da mesa diretora da Câmara, como vice-presidente da Câmara e do Congresso, e vou administrar o meu mandato, atender os meus quase 240 mil eleitores em São Paulo, as expectativas que eles depositaram em mim, que eu acho que tenho atendido. Vou preparar uma possível reeleição de deputado federal e preparar a eleição de 2026 do Republicanos em todo o Brasil. Obviamente, na altura, já terão tomado posse os novos prefeitos, a gente vai ter um cenário geopolítico definido e tem alguns estados, aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, viu, Débora, porque eu perco amigo, mas não perco a piada, e para botar o tubarão no aquário de alguns aí. Vou fazer uma avaliação do resultado da eleição do Republicanos agora em outubro. Tem alguns estados aí que eu não ando muito satisfeito com o andamento do partido. Vou visitar esses estados, fazer diálogo com a atual gestão do partido, avaliar eventuais mudanças ou não, para preparar a eleição de 2026, seja do partido, seja a minha reeleição. Então eu vou ficar cuidando do mandato, cuidando do partido e um pouco mais também da família, que essa campanha tira um pouco a gente do dia a dia, né? Mas, presidente, 2026 o Republicanos vai ter candidato à presidência? A priori não, porque o nome que se... E eu já vou até, né, fazendo aqui uma avaliação. Antes que você faça a pergunta, já vou me antecipar a sua possível pergunta. Tarcísio será candidato a presidente da República? Porque o único nome hoje filiado ao partido que teria essa dimensão é o governador Tarcísio de Freitas. O que ele me diz é que não, o que ele me diz é que ele é um candidato natural à reeleição, porque os projetos estruturantes que ele está com a sua equipe preparando para o estado de São Paulo, só por uma questão de logística, de tempo, de burocracia, só poderão ser entregues no eventual segundo mandato dele. O que a preço de hoje é uma reeleição quase que certa. Mas Tarcísio pelo PL ou pelo Republicanos, hein, presidente? Ele diz que continua no Republicanos. Então, por isso que eu estou dizendo e citando o nome dele especificamente. Até porque se ele for para o PL, então já não é o meu partido. Aí que não terá mesmo candidato a presidente da República, porque a avaliação de hoje é que nós não temos nome a não ser o dele. E o nome dele, ele tira desse tabuleiro quando ele diz que é candidato à reeleição. Diz isso em público, mas diz principalmente nos bastidores, para mim, para outros colegas, para outros agentes políticos. Então, assim, acho muito pouco provável que a gente tenha candidato a presidente da República. Deixa eu agradecer aqui a presença do deputado Marcos Pereira, do Republicanos, presidente nacional do Republicanos, deputado federal, pelo estado de São Paulo. E, enfim,
pôde nos explicar muito dessa conjuntura política e agora esta decisão de apoiar o líder do Republicanos na Câmara, o deputado Hugo Motta da Paraíba. Mais uma vez, presidente, muito obrigado aqui pela disponibilidade de estar conosco. Até a próxima e conto com a sua ajuda para Hugo Motta vir dar a primeira entrevista oficial dele como candidato aqui para a gente. Eu que agradeço, Yuri, o convite, agradeço a Débora, a Jussara, a Renata Varandas e estou à disposição para outros convites e, obviamente, vou conversar com o Hugo Motta e trazer para ele, levar para ele, melhor dizendo, o seu apelo, o seu pedido, o seu convite para ele vir aqui sentar nessa bancada. Boa tarde, bom programa para vocês. Obrigada. Obrigado. Eu também gostaria de agradecer. Obrigada e agradecer também seu consultor, o jornalista Leandro Colom. Obrigada.